Vamos abrir em Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1. Versículo 1. O título que está na minha Bíblia, talvez na maioria das Bíblias dos irmãos, é A Genealogia de Jesus Cristo. E o Evangelho segundo Mateus começa assim, nos contando da genealogia de Jesus. Às vezes há porções na palavra de Deus que nós passamos assim com muita pressa e não prestamos atenção. Por exemplo, me lembro de Números, capítulo 7, né? Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, né? Eu não entendia por que tantos detalhes ali e tantas repetições. E a palavra de Deus, às vezes, algumas passagens, como eu já disse, nós passamos por cima tão rapidamente. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar. E o Espírito Santo, na sua sabedoria divina, ele tem um motivo, um propósito específico, claro, visando a edificação dos santos, a glória de Deus, para ter colocado essas coisas ali. Aqui, eu tenho que dizer que está uma passagem das Escrituras que nós já lemos muitas vezes, mas nós realmente não prestamos atenção nos detalhes. Então, eu vou ler esse trecho e peço que você me acompanhe com muita atenção e depois, do Senhor permitir, nós vamos compartilhar alguma coisa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Muitas pessoas na nossa era moderna, elas se preocupam, e eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, elas se preocupam e têm o desejo, a curiosidade de saberem acerca dos seus ancestrais. Então muitos, eles pagam aí uma boa soma de dinheiro para conseguirem traçar aquilo que é chamado de árvore genealógica. Querem saber onde começou a sua história, a história dos seus antepassados. Outros, eles desejam muito saber se eles, de alguma forma, eles têm alguma ascendência judaica. Pelo nome, então eles seguem pelo mesmo caminho e querem descobrir se são descendentes dos judeus e, por tabela, descendentes de Cristo. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Tranquilo e normal. Na genealogia, geralmente, nós nos preocupamos assim com os fatos principais, aquilo que pode trazer alguma honra ao nosso nome, à nossa família de hoje. Eu me lembro lá na minha cidade que existia um homem, ele ainda está lá. Ele era famoso, ele trabalhava
na rádio lá, tinha programa no rádio, na televisão, e ele se tornou bastante conhecido na nossa cidade. Mas esse homem, ele tinha uma mancha. Eu não considero uma mancha, mas ele mesmo considerava uma mancha na sua família. A sua mãe, ela era uma prostituta bastante conhecida ali na cidade. Então é claro, e eu convivi pessoalmente com ele, e o acompanhei nos seus programas, que essa parte da vida dele ele tentava esconder, por vergonha, por receio, por temor. Mas ele nunca falava da sua mãe, ele nunca mencionava, porque ela, como eu disse, ela foi uma prostituta bastante conhecida ali na sua cidade. Então, talvez nós, se traçássemos a nossa própria genealogia, nós iríamos nos ater naqueles fatos principais, naqueles personagens principais. Na genealogia de Jesus, tem muita coisa boa aqui. Eu poderia dizer assim. Nós temos um Abraão, nós temos um Isaac, nós temos um Jacó, nós temos até o grande rei Davi. Nós temos o homem mais sábio da história, que é Salomão. Nós temos um Josafá, nós temos um Ezequias, nós temos um José. E, pasmem, nós temos 5 mulheres mencionadas aqui. Isso derruba aquela ideia errônea que muitos dizem que o nosso Deus, ele é um Deus machista. E ele dá mais ênfase ao homem. Isso não é verdade. Na genealogia do Filho de Deus, pensem comigo, o Filho de Deus vai nascer aqui nessa terra. E na sua genealogia, o Espírito Santo menciona 5 mulheres. Você percebeu que tem 5 mulheres mencionadas aqui? E dessas 5 mulheres, 3 delas, naturalmente falando, talvez nenhum de nós colocaríamos aqui. Talvez fizéssemos como aquele homem e nós esconderíamos essas 3 mulheres da genealogia de Cristo, na nossa sabedoria humana. Porque essas 3 mulheres, das 5, elas tiveram um passado obscuro, elas tiveram manchas nas suas vidas. A primeira que aparece aqui, no versículo 5, é Raabe. Você lembra quem foi Raabe? Você lembra qual que é o epíteto que foi atrelado a Raabe? Você lembra? Quando a palavra de Deus vai se referir a Raabe, diz Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta. Isso chama-se na língua portuguesa epíteto. Epíteto é uma palavra que você atrela a um nome próprio, para realçá-lo, para dar qualidade, para torná-lo especial, para classificá-lo. Por exemplo, isso desde que há mundo existe isso. Elvis Presley, o rei do rock. Pelé, o rei Pelé. Orlando Silva, aquele cantor de antigamente. Orlando Silva, o cantor das multidões. Chacrinha, o velho guerreiro. E assim vai. Mas esses epítetos, todos eles, você viu como é que são epítetos bons? O velho guerreiro, cantor das multidões, o rei do rock, Pelé, o rei. Mas no caso dessa mulher, é algo que vai acompanhá-la por toda a vida. Você já imaginou? E mesmo no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, e em Tiago, capítulo 2, versículo 25, ambos vão citar essa mulher. E vão citar assim, Raabe, vírgula, a meretriz. Raabe, vírgula, a prostituta. Então essa mulher, ela, embora teve um passado bastante sombrio, ela, pela graça de Deus, entrou na genealogia de Jesus. Mas por que isso? Eu não tenho nenhuma dúvida em te dizer que era muito importante, como foi muito importante, o Espírito Santo colocar isso logo no início para testificar, para deixar como certo de que esse menino que vai nascer, rodeava esse menino, essa criança, a graça e a misericórdia. Esse que virá ao mundo, o Salvador do mundo, ele é a própria graça encarnada. Ele é a misericórdia encarnada. E ele não se importa com posição social, com nomes, com nada disso. Ele não se importa se o epíteto é um bom epíteto ou se
é um mal no caso de Raabe, a prostituta. Então essa mulher, ela entra na história de Jesus. Irmãos, o que nós não daríamos para entrarmos na genealogia de Jesus? Isso não te toca? Isso me toca. Que honra maior poderia ser derramado sobre uma pessoa do que ela poder fazer parte da linhagem do Senhor Jesus? Isso é maravilhoso demais, não é? Então, creio que o nome dela, como o nome, por exemplo, que está aqui, o nome de Batseba. Você lembra Batseba? Quem foi Batseba? Batseba é a mulher de Urias, o heteu. E a história é bem conhecida, não preciso tomar o seu tempo, você deve se lembrar de como ela e Davi cometeram um adultério. E daquela união má aos olhos de Deus, aquele menino, fruto dessa união, desse adultério, ele morreu, e até o marido dela foi assassinado indiretamente pelas mãos de Davi, e uma grande praga veio sobre o reino de Davi. Também cita aqui uma outra mulher chamada Tamar, que ela gerou de Judá a Pérez e Zera no versículo 3. Quem foi essa Tamar? Tamar era a sogra de Judá. Nora. Tamar era a nora de Judá. E o filho de Judá, que a desposou, ele morreu. E aí, por um artifício, ela disfarçou-se de prostituta e ela teve relações com o próprio sogro. Ela concebeu do próprio sogro. E essa mulher está aqui, na palavra de Deus, e também entrou na genealogia de Jesus. E depois nós temos Maria, no final, nós temos Ruth, a Moabita, 5 mulheres na genealogia de Jesus. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre essa que aparece aqui, a segunda, Raabe, a prostituta. Falarmos um pouco dela, vermos um pouquinho da vida dela, mas sempre trazendo foco para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Como Ele é gracioso, como Ele é cheio de graça, como que essa mulher que começou tão mal a vida dela, a carreira dela, ela pôde terminar numa posição de tanta honra. Ela foi tão honrada, ela foi elevada às maiores alturas que um ser humano poderia receber e ser levado. Ela entrou na genealogia de Jesus. Mas quem que era essa mulher? Abra comigo em Josué, capítulo 2, no Antigo Testamento, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 17. Disseram-lhe os homens, os 2 espias: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. E o versículo 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Josué, ele está entrando na terra prometida. Agora realmente o jogo vai ser jogado. E eles têm diante deles uma grande tarefa, uma grande dificuldade. Aos olhos humanos, uma tarefa hercúlea, intransponível. A grande cidade de Jericó estava diante deles. Essa cidade, ela era caracterizada pela sua segurança. Não há uma concordância plena, claro, tantos anos já se passaram, mas a maioria concorda que os seus muros, eles tinham entre 4 e 6 metros de largura. Dava para passar uns 2 ou 3 Corolla ao mesmo tempo. 4 a 6 metros de largura. É dito que esses muros tinham 10 metros de altura. 10 metros de altura. Um prédio de 3 andares, ele vai ter
aí um que eu conheço lá na minha cidade, entre 13 a 15 metros. Um prédio de 3 andares. E esses muros tinham 10 metros de altura por 4 de largura. Eram intransponíveis, não tinha como, não tinha o que fazer. Então você se lembra como Deus dá instruções específicas a Josué, e eles deveriam então, durante 6 dias, rodear a cidade uma vez. E depois, no 7º dia, eles deveriam rodear a cidade 7 vezes. E aí então os sacerdotes tocariam umas trombetas e o povo gritaria, e Deus prometeu que aqueles muros viriam abaixo, uma intervenção divina. Jericó, podemos dizer, é um tipo desse mundo caído. Esse mundo que se sente seguro, que acha que os muros são altos demais para serem transpostos ou alcançados. Esse mundo que está aí, que jaz no maligno, esse mundo tenebroso, que vive numa falsa segurança, mas que a qualquer momento, num estalar de dedos, tudo virá abaixo. Me lembro daquele sermão pregado por Jonathan Edwards, um sermão famoso, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele pregava, aliás, ele não pregava, é dito a história que ele lia, ele segurava a vela numa mão e o sermão que ele tinha escrito na outra, ele lia, e é dito que ele lia com a voz monótona. Então, quando ele lia ali, uma parte do sermão dele, ele dizia assim aos homens que estavam nos bancos, ele dizia: há um inferno aí aberto debaixo de vós, e se vocês não caíram ainda e não foram consumidos, é porque a mão de Deus tem segurado vocês, é a misericórdia, é a graça de Deus. Então, por que esse mundo ainda está de pé? Por que as muralhas ao redor desse mundo, que parecem tão seguras, ainda estão de pé? É porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, mas também Ele é cheio de poder. Basta um estalar de dedos e tudo vem abaixo. Então Jericó é um tipo desse mundo que se sente seguro, mas que está rapidamente indo para o inferno, para experimentar uma condenação eterna, se não crerem no Filho de Deus. Então Josué, ele manda 2 espias, ele é um homem prudente. A fé não despreza a prudência. Ele manda 2 homens, e esses homens entram na casa de uma prostituta. Alguns historiadores dizem até que Raabe, esse termo prostituta, em inglês harlot, ela não era realmente uma prostituta. Que essa palavra poderia identificar uma mulher que tinha uma taverna ou uma hospedaria, e que por isso esses homens entraram na casa dela. Mas isso não é verdade, porque lá no Novo Testamento, na linguagem do Novo Testamento, no grego, como foi escrito, como eu já vos citei, em Hebreus 11:31, Tiago 2:25, ambos vão se referir a ela como uma prostituta. É prostituta mesmo. Ela poderia até ter uma taverna, uma pensão, mas ela era uma prostituta de ofício. Então você lembra da história como eles entram e começam ali a conversar com ela, e de repente o rei fica sabendo que eles estão lá e manda um recado para ela: põe esses homens para fora. E aí você sabe como ela os escondeu lá em cima no eirado, no meio de umas varas, e como através dela, pela instrumentalidade dela, aqueles homens foram salvos. E aí o texto que lemos, aqueles versículos que lemos, quando ela está se despedindo deles para eles irem embora, então eles falam assim para ela: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Ela diz para eles: quando vocês vierem, e é interessante que na conversa com eles, aqui está uma mulher gentia, uma mulher que não faz parte da família de Deus, uma mulher prostituta, uma mulher sem nenhuma esperança, uma mulher sofrida. E essa mulher, então, quando ela conversa com eles, por 4 vezes, ela vai se referir ao Deus de Israel como Senhor. Ela vai chamá-lo de Senhor. E ela fala: nós ouvimos o que ele fez, que ele abriu o mar vermelho, como é que ele fez com esses reis e com aqueles reis, e desmaiou o coração, o nosso coração desmaiou, está todo mundo com medo. E ela chama esse Deus, o Deus desconhecido, de Senhor. E aí ela vai fazê-los jurar. Ela diz: quando vocês vierem, ela tem tanta certeza na vitória deles. Ela fala: quando vocês vierem, poupa a minha vida, poupa a vida dos meus pais, poupa a vida da minha família. E eles falam: tá bom, nós vamos fazer isso sim. Esse fato, essa ação dessa mulher poderia passar desapercebido. Quantas coisas boas ações você fez na sua vida?
Você ajudou alguém, você socorreu alguém, você disse uma palavra boa, e essas coisas ficaram no esquecimento. Mas essa mulher, aquilo que ela fez, foi tão grandioso aos olhos de Deus, e Deus, creio eu, usou isso para apontar para Cristo, como Ele sempre faz. A Bíblia toda tem um tema único, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é um só. Você acha que o Espírito Santo está interessado apenas em falar de reis, de falar de um Acabe, de um Josafá, de um Salomão cheio de sabedoria? Não. No coração do Pai, o seu Filho ocupa um lugar de proeminência. E em toda a palavra de Deus, o foco é o Filho. Todo o foco está no Filho. E aqui nós vamos ver uma figura, um vislumbre da obra do Filho de Deus. A cidade será destruída. Os muros têm alguns quilômetros de circunferência. O povo de Israel vai vir e vai rodear a cidade. E ali, na 7ª vez que eles rodearem a cidade, no 7º dia, as trombetas serão tocadas. E o povo gritará, e as muralhas ruirão. Essa mulher morava, a casa dela era construída lá em cima do muro. Com a janela, provavelmente a sua janela dava para aquele belo vale. Então os homens falaram assim: desobrigados seremos deste teu juramento. Nós vamos te salvar, sim. Nós vamos proteger a sua vida. Você não será morta. E tudo que você tem, os seus parentes, se estiverem dentro da sua casa, nós não tocaremos neles. Mas se você não fizer isso, que nós vamos te falar agora, então nós estamos desobrigados. Se você morrer, aí já não é um problema nosso, é um problema seu. E aí esse detalhe, eles falam assim para ela: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Esse fio de escarlata, um cordão de escarlata. Então a primeira pergunta eu faço: o que é escarlate? O que é isso? É uma cor vermelha. É a cor de sangue. É uma cor muito viva. Por que não o amarelo? Por que não o azul? Eu preferiria o azul, é minha cor favorita. Por que não colocou o azul? Por que o vermelho? Certamente, não tem dúvida nenhuma em te dizer isso. Aponta para o sacrifício de Cristo. Então imagine comigo, vamos voltar ali em Jericó. Vamos nos postar ali, vamos dar uma volta ali ao redor daquela cidade. Vamos acompanhar esses sacerdotes, esses homens armados que iam na frente, vamos entrar no meio deles. Imagine comigo. E vamos andar ao redor daquela grande e magnífica cidade, aquela cidade tão segura. E vamos andar com muito cuidado, olhando aqueles muros magníficos, portentosos. E de repente, lá em cima, numa janela, tem um cordão de escarlate, tem um cordão vermelho, uma tira de pano vermelho que desce daquela janela. É o único cordão. Em todo aquele muro, e você e eu, nós andamos em volta dele, nós podemos testificar com certeza de que nenhuma outra janela tinha um cordão de escarlate. Só naquela janela daquela mulher prostituta. Então o que a salvou foi exatamente isso. O que a salvou não foram as suas boas obras, não foi aquilo que ela fez. O que salvou foi esse cordão de escarlate. Mesmo que ela fez algo grandioso, mesmo que através dela Deus a usou como um instrumento para a salvação daqueles espias, mesmo isso sendo grandioso em si mesmo, mas se ela não tivesse aquele cordão vermelho pendurado na sua janela, ela teria perecido. Desobrigados seremos deste teu juramento. Se você não tiver aquele cordão vermelho na sua janela, você vai morrer. E aí, não seremos culpados de nada. Você lembra de uma história parecida lá em Êxodo capítulo 12? Você lembra? Versículo 7. É muito interessante lá, se pudermos pensar naquilo que aconteceu lá com isso que aconteceu aqui. Lá diz, e havia uma ordem bastante clara, que o povo de Israel, na noite que precedia a saída deles do Egito, eles tinham que matar um cordeiro. E todos nós concordamos que aquele cordeiro tipifica o Senhor Jesus Cristo. Era um cordeiro sem mancha, era um cordeiro perfeito, era um cordeiro sem mácula.
E aquele cordeirinho puro, indefeso, ele teria que ser morto. E o sangue teria que ser passado nas ombreiras e na verga da porta. Ombreiras, né? Talvez você já leu muitas vezes. Você pergunta, o que é ombreiras? O que é verga da porta? Ali, ó. Ombreiras são esses batentes laterais aqui que você está vendo. Está vendo? Um de cá, um de lá. Verga da porta é a travessa. Olha lá, aquela travessa em cima. Então ele é colocado ali, ali e ali. Parece uma cruz, né? Então lá, quando o anjo destruidor chegava, que ele chegava diante daquela casa e onde tinha o sangue, ele não poderia entrar. Irmãos, o sangue de Cristo é tão poderoso, não é? O sangue de Cristo na verga daquela porta impedia que o anjo destruidor entrasse. E era um anjo muito poderoso. Você concorda comigo? Ele entrou ali naquele país, naquela terra, e ele causou uma destruição sem precedentes. Ele foi matando todos os primogênitos. Ele era um anjo destruidor cheio de poder, mas quando ele se deparava com o sangue, ele não podia entrar naquela casa. Em inglês, a expressão Páscoa pode ser Easter ou Passover. Passover é passar por cima. É isso que o anjo fazia quando ele viu o sangue. Ele Passover, ele pulava. Ele não podia tocar no primogênito que estivesse dentro daquela casa. É a mesma situação com Raabe. Quando eles chegaram, imagine comigo a logística envolvida para que essa mulher não fosse destruída. Porque estamos falando de um grande ataque, um ataque maciço do povo de Deus contra aquela cidade. Era uma cidade enorme. Então fico pensando como que Josué conseguiu elaborar um plano, trabalhar essa logística de uma maneira perfeita para que aquela mulher não perecesse. Será que ele juntou todos no arraial e ele falou abertamente e deu instruções específicas? Olha, lá tem um lugar lá. Eu não fui lá ainda, mas os 2 espias foram. Tem um lugar lá que tem uma mulher e tem uma janela e tem um fio, um cordão vermelho, de um vermelho vivo, de um vermelho sangue, da cor do sangue, e está descendo na janela dela. Vocês não podem tocar nessa mulher. Vocês têm que passar por cima. Vocês têm que tirar ela, a família dela, os pais, tudo que ela tiver dentro de casa em segurança. E o texto, a palavra de Deus, o livro santo, diz que eles, quando as muralhas ruíram, eles tiraram ela e tudo que ela tinha e fizeram com que ela e os seus se acampassem lá fora no arraial. Isso não é maravilhoso? Olha a segurança que essa mulher experimentou no meio do caos. Você consegue imaginar quando aqueles muros começaram a cair, aquelas pessoas começaram a morrer, e o pânico tomou conta daquela cidade, outrora tão portentosa, tão segura, e essa mulher, ela vai ser tirada desse caos e vai ser colocada em segurança ali fora no arraial, acampando seguramente. Por causa de quê? Por causa daquele cordão escarlate, por causa daquele fio vermelho que estava pendurado na sua janela. Então essa mulher prostituta, mesmo que o escritor aos Hebreus e Tiago vai chamá-la de prostituta e vai colocar esse epíteto nela lá e vai repetir, mas na genealogia de Jesus, esse epíteto foi tirado, não aparece. Você prestou atenção lá? Que ali o Espírito Santo não colocou? Ele omitiu isso aí. Mas no restante, nas outras passagens, acho que em todas, talvez tenha alguma que eu não me lembro agora, mas nas outras passagens, isso vai estar atrelado ao nome dela. Era o que ela era. Mas aqui é dito no versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Não aparece mais. Esse cordão de escarlate, que nos remete ao sangue de Cristo, ele faz um trabalho perfeito, não é verdade? E agora, aqui o Espírito Santo omitiu, tirou. Raabe. Essa mulher foi grandemente honrada. Ela foi colocada na genealogia de Jesus. E tem uma outra coisa também, que às vezes na nossa leitura apressada nós não prestamos atenção, não é? A maioria dos casamentos que a gente vai, a maioria deles
de alguma maneira é feita alusão a Ruth e Noemi, não é? Onde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. Teu Deus é meu. São palavras muito bonitas. E aquela mulher, Noemi, e a sua nora Ruth, elas são colocadas juntas, né, como uma união perfeita, e o que deve ser diante de Deus, uma nora e uma sogra, né? E o amor que uma tinha pela outra, o respeito, né? Mas se você ler o texto, Ruth, ela foi nora de Raabe. Ruth teve duas sogras. Ela teve, porque diz assim, ó: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ruth tinha casado com o filho de Noemi. Ele morreu. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth, o filho de Raabe, se casou com Ruth. Ruth também teve outra sogra, Raabe, a prostituta. Maravilhoso isso, não é? Então, Raabe, por causa da obra maravilhosa de Deus, que aponta para o sacrifício de Cristo, ela experimentou uma grande mudança na vida dela. E agora, a prostituta, ela está para sempre colocada na genealogia do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Isso nos fala do grande e poderoso valor e único valor que tem o sangue de Cristo. É claro que eu não teria dificuldade nenhuma, e você também não teria, de achar algum epíteto bom para cada um de nós. Eu poderia falar Leonardo, o perdido. Poderia falar fulano, o beberrão. Eu poderia dizer fulana, a fofoqueira. Eu poderia dizer o fulano, aquele que não paga suas contas, um devedor contumaz. Fulana, a mentirosa. Cada um de nós, não faltam epítetos para a nossa vida. Mas um dia, à semelhança dessa mulher, o sangue também respondeu a todas as nossas necessidades. O sangue precioso do Senhor Jesus. Aquilo que ele fez no passado, lá, podemos ver isso lá em Êxodo capítulo 12, quando o destruidor vinha e pulava a casa que tinha o sangue. Ou que ele fez aqui por Raabe, por causa daquele fio de escarlata, aquele fio vermelho que tipifica o sangue de Jesus. Ele fez por cada um de nós. Não é por obras. Não fomos salvos por obras. Nossas obras, nossas boas obras, são como trapos de imundícia. Nós precisávamos do sangue desse Cordeiro precioso. O que viemos fazer aqui hoje? Nós viemos testificar da eficácia desse sangue. Eu não me canso de dizer para vocês, e vou dizer de novo, aquelas palavras de Pedro ali, em 1 Pedro capítulo 2, quando ele fala: nós fomos comprados, não foi com coisas perecíveis. E as coisas perecíveis que ele cita é aquilo que o mundo dá mais valor. É aquilo que o homem anseia obter, que é a prata e o ouro. Ele fala: nós não fomos comprados por essas coisas perecíveis, coisas, deixando de coisas. E aí ele fala: mas fomos comprados pelo, não apenas sangue, mas ele coloca essa palavra, esse adjetivo, né? Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue tão precioso, esse sangue que estava ali tipificado, representado na janela daquela prostituta, e por causa daquele fio vermelho que remete ao sangue de Cristo, de alguma maneira ela foi poupada. Como que ela foi poupada? Se a casa dela foi construída em cima do muro e os muros caíram, como é que ela foi poupada? Eu não sei. Um dia provavelmente eu irei perguntar a ela, mas ela foi poupada por causa daquele fio de escarlate. Nós fomos poupados. Sobre nós pesava uma condenação eterna. Martinho Lutero, na história dele, ele conta que ele estava subindo ali em Roma, aquelas escadas ali em penitência, de joelhos, e aí ele ouviu uma voz que lhe dizia: o meu justo viverá pela fé. E ele se levantou dali e nunca mais voltou em Roma. Pela fé em quê? Pela fé no Filho de Deus. Por causa da nossa fé em Jesus,
nós tivemos acesso a esse sangue tão precioso, que nos perdoa, que nos lava e que nos lava completamente, que nos salva, que faz com que aquele que iria nos destruir, agora ele tem que cortar a volta, agora ele tem que passar por cima. Um dia, irmão, estaremos para sempre com o Senhor Jesus e uns com os outros. Por causa de quê? Por causa do sangue precioso do Senhor Jesus. Graças a Deus que aquilo que ele fez por Raabe foi exatamente o que ele fez por cada um de nós. Ali no Salmo 113 diz, e eu termino com essas palavras do salmista no Salmo 113, e eu já li para vocês aqui anteriormente, isso aqui é a nossa história. Isso aqui é a história de Raabe, isso aqui é a história de Tamar, isso aqui é a história de Batseba, isso aqui é a história do Abílio, quando era jovem e descia velozmente na sua moto para impressionar a sua bela Paula. Eram solteiros ainda, era a história dele. Essa era a sua história, Lincoln. Kennedy era a sua história. Juarez, essa era a sua história, Juarez, lá naquela prisão fria, solitária. E o Senhor veio e derramou seu sangue. E por causa do sangue de Jesus, você é meu irmão. Somos um em Cristo. Então o Salmo 113 é a história de todos nós. O salmista diz: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? E aqui entramos nós. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém. Pai, te bendizemos tanto pelo teu Filho. Ele é tudo para nós, nós o amamos. Somos gratos ao Senhor. O Senhor nos deu o melhor que o Senhor tem. E agora Ele é nosso, nós somos dele. Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã para agradecer ao Senhor por tua bondade, pelo teu amor, por tua fidelidade. E reconhecemos o valor desse sangue tão precioso. Foi esse sangue, Senhor, que nos comprou para o Pai, que nos trouxe de volta. E agora somos filhos do teu Pai. E o Senhor é o nosso irmão mais velho. Te bendizemos pelo dom do Espírito Santo, que nos ajuda a entender todas as coisas. Senhor, queremos abrir o nosso coração para Ti nessa manhã e dizer que Te amamos muito e Tu és toda a razão da nossa existência. Louvado, exaltado seja o Senhor. Amém.